Olá, boa tarde, meninas. Sejam bem-vindas ao nosso podcast dessa tarde de hoje. Eu sou a professora Adalgisa, eu trabalho com as turmas de ensino fundamental, as séries finais, e também as turmas do ensino médio. A partir de agora, eu estarei conduzindo esse podcast que faz parte do projeto Leitura e Escrita da Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais, que tem como título Heroínas Negras e Invisibilizadas. Desculpa, meninas, vamos lá. Vozes que transformam o mundo. Sabemos que o mês de novembro é um período especial para refletir sobre a história, a cultura e a resistência do povo negro no Brasil. O mês da consciência negra destaca, então, a importância de enfrentar o racismo e valorizar as contribuições africanas na formação do nosso país. Mais do que uma celebração, esse mês é um convite à consciência, ao respeito e à construção de uma sociedade mais justa e igualitária para todos nós. Para começarmos, então, gostaria de citar para vocês alguns nomes de mulheres negras que são de extrema relevância para o nosso país. Vamos começar com a nossa Chica da Silva. Ela nasceu escravizada em Minas Gerais. Durante o período colonial, conseguiu conquistar sua liberdade e ascensão social em uma sociedade extremamente racista e desigual. Outro nome importante, Carolina Maria de Jesus. Ela foi autora do best-seller, que é O Quarto de Despejo. É o Diário de uma Favelada. Temos também um nome que não poderíamos deixar de citar aqui nesse podcast de hoje, que é a Glória Maria Mata da Silva. Ela foi a primeira repórter e apresentadora negra da televisão brasileira, tornando-se um ícone do jornalismo e também da representatividade na nossa mídia. Bom, meninas, aqui poderíamos ainda citar mais alguns nomes, como a Dandara dos Palmares, a Ruth de Souza, a Lélia Gonzalez, a nossa querida Alcione, com sua voz encantadora, a Sônia Guimarães, a Benedita da Silva, a Antonieta de Barros, a Marielle Franco e também a Maria Firmina dos Reis. Alguém de vocês conhecem, poderia destacar algum nome? Atrizes, mulheres negras que se destacaram aí na televisão, que vocês se lembram nesse momento? Thaís Araújo. Pode falar. A Thaís Araújo, que é uma linda mulher negra que faz tantos trabalhos lindos, que muitas das vezes ela faz papéis, mas não como protagonistas, e sim como uma negra marginalizada, que é assim que a sociedade vê a gente, como se a gente sofresse, e é o que acontece, né? A gente sofre muito, mas por uma sociedade que impôs um padrão de beleza como a branca, sendo a beleza oficial mundial do mundo. Ótimo destaque da Anaísa, muito bom. Mais alguém, gente? Temos aí uma jornalista importante. Vamos ver quem lembra. Glória? Glória Maria, né? Lindíssima também, se destacou aí no nosso jornalismo, né? Até pouco tempo, e deixou aí, né, o seu legado, uma história muito bonita, né, no nosso meio. Bom, então vamos, né? Já que citamos aqui tantas mulheres, né, que se destacaram aí no nosso meio, não poderíamos deixar de destacar as nossas mulheres, né, as nossas convidadas de hoje, tão especiais, né, dessa tarde de hoje. Vamos começar aqui, né, pela nossa convidada. Por favor, né, fala o seu nome, a idade e o ano que estuda. Fiquem à vontade, meninas. Oi, gente. Oi, meninas. Meu nome é Anaísa, eu sou aluna do 3º ano e eu tenho 23 anos. Oi, gente. Boa tarde. Meu nome é Ana Flávia, eu tenho 18 anos e estou no 2º ano do ensino médio.
Olá, boa tarde. Me chamo Maria Eduarda, tenho 18 anos e estou no terceiro ano 2. Oi, boa tarde. Meu nome é Vitória. Eu tenho 14 anos e estudo no 9º ano do ensino fundamental. Oi, boa tarde. Meu nome é Vitória, eu tenho 14 anos e estudo no 9º ano 2 também. Oi, gente, boa tarde. Eu me chamo Clara, eu tenho 17 anos e eu estudo no 2º ano 3 do ensino médio. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Thalia e eu estou no 3º ano do ensino médio. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Rafaela, eu estou no 1º ano do ensino médio e tenho 15 anos. Bom, meninas, a partir de agora, né, então, nós vamos ter um pequeno bate-papo, né, nessa tarde de hoje, de um assunto assim, né, não é novidade para ninguém, mas que é um assunto necessário, né? Vocês fiquem à vontade para responder, né, e se sintam em casa, porque afinal nós estamos em casa, na nossa escola, na nossa instituição de ensino. Bom, então vamos lá. Na nossa primeira pergunta aqui do nosso podcast, vamos destinar a ele a Vitória Correia. Pode ser, Vitória? Então vamos lá, Vitória. E você, Vitória Correia? Você é uma pessoa orgulhosa de sua origem, da sua raça? Sim, muito. Muito, muito, muito mesmo. Que bom, Vitória. Então, agora, já que a Vitória Correia, ela se orgulha tanto dessa raça, dessa cor que nós temos, né? A Anaísa, agora pode ser, Anaísa? Vamos lá, Anaísa. E você? Você se sente representada, Anaísa, na escola, na TV, nas redes sociais? E que tipo, Anaísa, você acha que de representatividade que você gostaria de ver ainda mais? Bom, eu vejo como a representatividade vem crescendo nas escolas, mas ainda assim é insuficiente, pois eu vejo que muitas escolas ainda têm jovens que sofrem preconceitos, jovens negros sofrem preconceito pela sua cor, pelo seu cabelo, pela sua raça. E assim, a educação, as escolas, o Ministério da Educação deve intensificar estudos sobre a consciência negra, a origem africana, para melhorar, para aquele jovem negro se sentir mais incluso nas culturas, em si, na sociedade. E eu vejo... Qual que era a outra pergunta que eu esqueci? Sim, Anaísa. Então, vamos lá. A Anaísa já está, assim, bem inteirada do assunto. Então, vamos lá, Anaísa. Já que você já começou a citar, né, falando aí já da importância, então vamos dar continuidade aí. Então, Anaísa, qual seria a mensagem positiva que você gostaria que outras meninas negras ouvissem sobre si mesmas? Bom, eu queria dizer uma frase assim, bem para as meninas negras, que somos norma, somos padrão de beleza, sim. Que não devemos estar nos comparando com meninas brancas, porque cada um tem a sua individualidade, mas não que sejamos menos do que elas. Cada uma tem a sua beleza, cada um tem o seu estilo e cada um tem a sua etnia. Não que vamos menosprezar a cor branca, mas sim buscar valorizar a nossa e nos aceitar. Porque eu, de exemplo, eu já, há muitos anos atrás, na minha adolescência, eu tinha receio da minha cor, do meu cabelo, das minhas características. Eu tinha vergonha. Realmente, eu tinha muita vergonha. Mas, hoje em dia, eu vejo que isso era coisa neurose que a sociedade impôs na sociedade. Então, eu comecei a me valorizar mais e ver como eu sou bonita, sim. Que cada um tem a sua beleza, independente da cor.
Muito bem colocada, Anaísa. Muito bem colocado, tá? Gostoso esse bate-papo, né, gente? Porque a gente, assim, realmente a gente... cada um, eu acredito aqui, que tem a sua história, né? Às vezes, algumas histórias, assim, que realmente foram marcantes, né, na nossa vida. Quando ela falava, né, que tinha vergonha, né, receio da cor. Então, eu, né, na idade de vocês, principalmente na adolescência, eu também já me senti muito assim. A gente acha que só um padrão de beleza é o que vale. A gente acha que só um padrão é o que é, entre aspas, o normal, né? E a gente esquece de valorizar a nós mesmas, a nossa beleza, a nossa cultura, né? Então, quando ela dizia isso, eu me lembrava, né, lá da minha época, né, de adolescência, que muitas vezes, né, eu também tive essa vergonha, eu também tive esse receio, né, do meu cabelo, da minha cor, de sair, às vezes, no meio onde, às vezes, só tinha pessoas brancas, de estar perto, né, de colegas que, às vezes, eram todas diferentes de mim, né? Mas, com o tempo, né, que bom que a gente vai mudando o pensamento, né? Que bom que vocês, né, estão aqui nessa mesa e já têm esse pensamento diferente. Porque se vocês estão aqui, é porque vocês já pensam diferente, né? Que bom. Gente, mais alguém, né, gostaria, né, de colocar, de deixar aí uma mensagem especial? Que eu estou tão assim admirada, né, com tanta aprendizagem, né, que vem de vocês, né? Mais alguém gostaria de deixar alguma mensagem especial para essas meninas, essas mulheres? Bom, então vamos dar continuidade aqui ao nosso podcast. Vamos retornar à nossa Vitória Correia. Vitória, e você? Para você, quem seria uma mulher negra que te inspira? Pode ser da sua família, alguém que você conhece, do meio artístico. E por que seria essa pessoa? Eu acho que da minha família é minha avó, né? Porque minha avó é uma mulher muito guerreira, eu me inspiro muito nela, muito forte, bonita. Eu acho que é minha avó, me inspiro muito nela, é muito forte. Que bom, Vitória, que você tem ela como inspiração na sua vida e que isso eu acredito que te dá forças para você cada dia lutar, né, e querer ser como ela foi, né? Eu acredito. Mais alguém, gente? Bom, meninas, então vamos lá. Clara Antônia. Clara Antônia, o que você gosta de fazer no seu dia a dia? Bom, no dia a dia eu gosto muito de ir pro meu trabalho, porque eu mexo com criança, então eles me fazem muito bem. Eu gosto de estar com eles. Agora, em final de semana, eu gosto de sair para comer alguma coisa com minhas amigas. E eu acho que mais é isso, passar um tempo com a minha família também. E passear, viajar, eu gosto. Descontrair, né, gente? Meninas, alguém mais? Tem algum hobby? Todas têm, né? Nas horas vagas, todo mundo gosta de dar aquela pausa, né? Aquele descanso, né? Rafaela. Rafaela está aqui no cantinho, né, Rafaela? Rafaela, e você? Acredita? O que pode ser feito, então, para combater essas situações de racismo e preconceito no nosso meio? Na minha opinião, acho que o racismo ele pode ser combatido com diálogo e comunicação entre as pessoas, por conta que muitas das vezes isso também pode ser acontecido por falta de diálogo, por falta de educação, ou até mesmo convivência com aquela pessoa. E nós que somos negras, querendo ou não, sofremos isso sem a gente querer sofrer, por conta que é a sociedade que vivemos hoje em dia, né? Muito bem colocado, Rafaela. Ótima sua resposta. Maria Eduarda. Maria Eduarda, para você, como o racismo se manifesta de forma sutil no cotidiano? E você, como lida com isso no seu dia a dia? Como ela aqui falou sobre a educação e o diálogo, o preconceito principalmente acontece com crianças, as meninas principalmente negras, na escola, no ambiente escolar, onde colegas fazem preconceito sobre a cor,
o cabelo, ou fazer uma simples brincadeira de você não vai ser minha amiga, ou você não vai brincar comigo porque você é dessa cor, você tem esse cabelo, e às vezes usam o cabelo crespo, cacheado, que carrega uma linda história, como um cabelo ruim. E não é ruim. É um cabelo que carrega uma origem histórica, uma luta, uma valorização de um povo. E a gente deve enfrentar esse preconceito, esse racismo, nos amando. A gente deve nos amar e falar assim, todos os dias que a gente pode, que a gente é bonita, a gente deve se orgulhar da nossa cor. Meninas, estou encantada. Encantada com a beleza, primeiro, como eu já disse, né, no início do podcast, e que atrás, né, de cada uma não tem só a beleza física, né, mas também esse interior, né, com tantas coisas bonitas, com tantas histórias, né, marcantes, mas também com tanta sabedoria, né. Que bom, né, que vocês têm esse reconhecimento, veem essa importância, né, e tem realmente tanta coisa bonita para trazer para a gente. Muito bom. Clara Antônia, vamos retornar a Clara Antônia. Clara Antônia, o que você gostaria que as meninas negras ouvissem e acreditassem desde cedo? Bom, eu acho que desde cedo elas deveriam ouvir que elas são bonitas e que, tipo, cor não significa que elas não são bonitas ou que elas deixam de fazer alguma coisa, mas eu acho que desde pequenas elas devem saber que elas é maravilhosas por dentro, por fora, não importando a cor ou o tipo de cabelo, mas eu acho que é isso. Isso, muito bem colocado mesmo, né? Até porque, né, eu tenho uma filha, né, a Valentina, e ela também, né, ela carrega nesses traços, ela é negra também. Então, desde pequenininha, né, então ela tem um cabelo bem enroladinho, bem encaracolado, então desde pequena eu já falo com ela, falo assim, Valentina, o seu cabelo é enroladinho, tem cachinho. Aí sempre quando ela vê uma figura, às vezes a gente passa perto de algum lugar onde ela vê uma pessoa com aquelas características, né, com aquele cabelo, ela logo lembra, né? Mamãe, né? Então ela já assimila, né? Ela vê, né, a importância, a beleza que tem, né, aquele cabelo. Então, né, desde cedo a gente realmente é muito importante passar esse tipo de valor, né, para as nossas crianças, né? Não é que existe um padrão de beleza, mas é o padrão que nós temos, é a beleza que nós temos. E é muito importante isso mesmo. Sim, né? Eu concordo com você. E minha irmã também tem um cabelo crespo, eu acho maravilhoso. O meu é cacheado, mas o crespo, para mim, é o mais bonito que tem. Igual ela fica querendo alisar, fazer trança. Eu falo, não, porque o cabelo é bem bonito. Eu acho bem bonito quando solta, fica aquele cabelão. E eu sempre falo com ela, você é linda do seu jeito. Continua assim, não muda. Eu mesma, né, até um tempo atrás, né, para quem me conheceu antes, né, talvez vocês são mais novinhas, não tiveram esse conhecimento. Mas eu mesma, né, eu já tive muito tempo, a gente passou, né, por aquele processo que a gente achava, né, que todos deveriam ter o mesmo padrão. Então eu achava que deveria ser daquela forma, né? Então quando eu me senti, né, quando eu falei assim, deixa eu perceber aqui, né, deixa eu ver como que funciona, como que seria o meu jeito diferente, como que seria um cabelo diferente para mim. Aí eu fui, né, me deixando meu cabelo crescer, fui cortando, né, a parte que ainda tinha ali, né, algum alisamento, e fui descobrindo, gente, não é que hoje eu me acho linda e poderosa? Adoro meus cachinhos, cada dia modelo de um jeito, né? E eu me sinto linda, 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 como já me achava, agora mais ainda, né? Porque eu me sinto natural como eu sou. A senhora também se falando também e colocando no assunto sobre o cabelo, isso também é muito importante para a gente, que devemos também nos reconhecer, por conta que eu falo de mim mesma, que eu alisava meu cabelo desde os 10 anos de idade. E chegou uma parte de um momento da minha vida que eu queria conhecer, porque eu nunca tive a noção de como realmente era.
E é gratificante poder falar por conta que eu tô em transição capilar, já vai fazer 10 meses. E, tipo assim, eu falo para as mulheres que têm aquela vontade de conhecer, se conheça, por conta que isso é bom. É uma etapa bem difícil, é uma etapa que você não é qualquer coisa, qualquer, vamos supor, jeito que você vai conseguir modelar, por conta que se você quer conhecer, você não pode colocar uma química ou algo assim, por conta que tem que deixar natural. Mas é um momento muito difícil, é um prazo muito difícil, não se adapta com qualquer coisa, não dá certo com qualquer coisa, é bastante difícil para arrumar, para a gente que levanta de manhã cedo para poder vir para a escola. É uma etapa também muito difícil e também não é todos os dias que a gente está com aquela autoestima bem prolongada. Mas é manter foco, confiança e também determinação. Tá vendo? Como a gente, né, quando a gente fala do mesmo assunto, quantas, às vezes, passam pelo mesmo, né, não um problema, mas quantas passam pela mesma situação, só que, às vezes, se calam, só que, às vezes, se fecham. Né? Acham, não, é só eu, o problema é só comigo. Não. Então, gente, todas nós temos a nossa importância, todas nós, né, temos o nosso mesmo valor. Né? Você que ainda não passou por isso, mas que pensa em passar algum dia, né? Coragem, tudo passa. Né? Depende da gente dar só o primeiro passo, não é? E a gente depois descobre uma mulher linda que estava escondida por trás. Né? Mais alguém, gente? Porque quando a gente fala de cabelo, esse assunto vai longe. É ou não é verdade? Não é? Mais alguém? E temos aqui, né, tantas belezas diferentes, né? As meninas ali, né, com as trancinhas, né? Cada uma ali com a sua beleza, né? Muito bom. Bom, gente, então agora, Ana Flávia, tudo bem, né, Ana Flávia? Ana Flávia, que elogio você acha que toda mulher negra deveria ouvir pelo menos uma vez na vida? Bom, como foi citado, a menina falando, né? Que quando a gente é mais nova, a gente tem um grande receio com o cabelo, né? Eu acho importante que os pais participem desse momento de autoconhecimento, né? Porque quando os pais não participam, a gente foca muito no que as pessoas dizem sobre nós. Aí eu me identifico muito com isso, porque minha mãe ela não me ensinou a amar meu cabelo. Aí eu cresci não sabendo o que de bonito tinha no meu cabelo. Aí o meio que eu consegui foi me esconder nas tranças. E até hoje eu não consigo usar meu cabelo natural, porque é um crespo, alto, aí eu não consegui me identificar. Por isso que é importante que os pais digam que você é linda, independente do seu cabelo, da sua cor, dos seus traços. Tá vendo, gente? A importância de um diálogo. A importância, né, Clara Antônia, você falou, né, que tem a sua irmã, eu tenho a minha filha, a Valentina. E quantas outras crianças que não estão aí, escondidas atrás desses lindos cachos e às vezes sentem vergonha? A importância de um elogio, o poder, na verdade, de um elogio. O que custa um elogio? Então, se for para fazer uma crítica, é melhor a gente ficar calado. Mas um elogio, gente, ele transforma uma pessoa de tal forma, né, que a gente mesmo desconhece. Né? Então, se valorizem. E quando puder, né, nós estamos falando aqui, né, de deixar pelo menos uma vez na vida, leve isso para você, Ana Flávia. Você é linda. Você é uma menina linda. Do jeito como você é, do jeito como Deus te fez, você é linda. É ou não é, meninas? Você é linda, linda e especial para todas nós. Ai, gente, estou até emocionada aqui. Esse podcast está até, né, nos trazendo emoções que realmente, né, ficam dentro da gente, que às vezes a gente vai guardando, né? Mas é bom. Tudo bem, Ana Flávia? Podemos passar para a próxima? Ana Flávia, e você então?
Qual mania, um talento escondido, um traço seu que surpreende as pessoas quando elas te conhecem melhor? Bom, então, por esse fato de eu não conseguir aceitar meu cabelo, eu aprendi muito rápido a trançar meu cabelo sozinha. Aí, quando eu falo isso, as pessoas ficam meio chocadas. Aí eu acho que isso é um talento meu, porque eu aprendi tão rápido a trançar meu próprio cabelo. Aí eu acho que isso é o que as pessoas ficam chocadas quando eu digo. Olha, que bom, né? Então ela fez assim, né, de algo que ela precisava para a sua própria vida, ela teve ali, criou ali um talento, né, Ana Flávia? Que bom, porque realmente, eu esqueci, né, de quando eu falei, citei aqui do cabelo, mas eu falo assim que eu já passei por todas as fases de cabelo possíveis. Já usei a trancinha, já tive cabelo compridão, com alisamento, com coisa, com tudo. Já tive cabelo altão mesmo, black power mesmo, né? Aí eu fui cortando. Aí hoje, diante que eu falo da correria da vida de mãe, né? Então achei mais fácil manter ele mais curtinho assim mesmo, né? Gosto hoje, né? Gosto do meu estilo, coloco para cima, coloco às vezes ali um turbante, alguma coisa que eu acho que valoriza muito, né? A beleza negra, fica bonita ali, né? Como a Vitória está utilizando também, né? Então assim a gente vai adaptando, né? E que bom que você fez aí de algo que, né? Que você se viu diante da necessidade de fazer um talento, né? Eu, por exemplo, eu não sei, eu não dou conta, não teria essa habilidade, né, de fazer isso. E vocês, meninas? Algumas de vocês têm algum talento escondido aí? É hora de mostrar alguma coisa, mas todas no fundo têm, né? Todo mundo carrega um talento escondido dentro de si, né? Bom, agora, a nossa próxima perguntinha, ela vai ser destinada a todas nós, porque eu também quero fazer o meu relato. Vai ser destinada a todas nós. Como você se sentiu ao ser convidada para participar desse podcast? Vamos deixar aí aberto para cada uma poder fazer o seu relato e eu fecho no final. Pode ser, meninas? Então, vamos lá. Eu me senti feliz e honrada de representar muitas meninas negras que, às vezes, se sentem oprimidas e silenciadas pela sociedade. Então, estar aqui falando sobre a consciência negra é realmente muito importante. Que bom, Maria Eduarda, né? Mas, eu tenho certeza que tem mais relatos aí. Eu tenho certeza que tem mais gente aí querendo falar. Vocês não se sentiram nada assim de importante? Eu queria falar sobre o fato, porque eu senti muito honrada, né? Que é uma experiência única. E é importante também a gente estar se comunicando, ter a união também entre nós para poder estar falando sobre, e uma também vai se conhecendo, se conhecendo um ao outro. É isso que eu deixo. Isso, ótimo. Mais alguém? Não? Bom, então eu vou dar o meu relato, né? Não um relatão assim, mas, né, uma pequena fala. Quando as meninas, né, chegaram para trazer, né, para a gente o convite, né, eu falei assim, tem certeza? É eu mesma? Mas eu não sei se vocês, né, já pararam para pensar um pouquinho, mas aqui na nossa escola, né, na Doutora Diron, eu sou a única professora negra. Né, eu sou a única professora negra dessa instituição. Então, assim, quando a gente para pensar, fala assim, nossa, né, mas por quê? Né, só ela, né, numa instituição com tantos professores, tantos profissionais, né, por quê? Só uma professora. Né? Quando a gente fala, né, que falta representatividade, né, que falta, né, pessoas para estar aí ocupando cargos na política, cargos na educação, cargos aí em tantos setores, né? Por que não você ser essa próxima? Né? Por que não você
né, lutar para que isso realmente, né, aconteça. Então, quando eu fui convidada, né, eu falei assim, nossa, mas para mim realmente é algo assim, que me deixou muito feliz, até pelo fato, né, de que é algo que precisa realmente ser falado, de algo que precisa realmente a gente sentar numa mesa, realmente, né, e a gente discutir, a gente expor, né, tantas coisas, tantas marcas que às vezes ficam dentro da gente, e às vezes a gente não tem com quem conversar isso, com pessoas que talvez não nos entenderiam. E aqui nessa mesa hoje, né, todas nós, se não passamos, né, todas aqui têm uma marca dentro de si. Todas aqui têm algo, né, a ser falado nesse dia de hoje. E nada melhor, né, que eu acho que foi muito bem colocado, né, pelas professoras, né, pela equipe, né, que fez, né, esse podcast, né, que foi muito importante. Então, eu me senti muito feliz, honrada até com o convite, né, e eu estou sempre à disposição. Né, quando a gente realmente puder falar até mais vezes sobre esse assunto, que é algo que eu acho que não deveria ser falado somente uma vez no ano, no Dia da Consciência Negra, mas algo que realmente, né, é todo dia, porque é todo dia que uma sofre por causa do cabelo, é todo dia que uma sofre pela sua cor da pele, é todo dia que a gente vê uma pessoa ser confundido com outro. Né? Às vezes uma pessoa, porque tem às vezes um serviço inferior, a pessoa às vezes tem que ser maltratada. Né? Então, quantos que estão aí sofrendo? E sofrendo calados. Sofrendo calados. Né? Então, me senti muito honrada com esse convite. Para ser mais um pouquinho específica, para estar falando sobre o convite, assim como a senhora falou do assunto, eu não fiquei só feliz e também honrado por conta que a dona Alessandra chegou na sala e foi de uma hora para outra, né? A gente estava estudando e ela falou assim, eu queria chamar a Rafa. Eu falei, uai, mas chamar a Rafa para quê? Eu estava até levando o caderno para a professora dar o visto e eu assustei, eu fiquei assustada. Eu falei assim, uai, será que aconteceu alguma coisa que eu aprontei e eu não estou sabendo? Aí eu fui um pouquinho assim, tava ele a outra moça da biblioteca e eu fiquei um pouco assustada. Eu falei assim, uai, alguma coisa aconteceu. Aí na hora que eu fui ver, aí ela chegou daquele jeitinho mega dela, aquele jeitinho, né, dona? E falou, Rafa, a gente vai fazer um podcast e a gente está te convidando, você aceitaria estar participando? Eu falei assim, eu fiquei assustada, porque, querendo ou não, é uma oportunidade única e muitas das vezes esse dia 20 de novembro, ele não é comemorado, por conta que talvez ele não é comemorado, mas sim discriminado. Ele é mal falado por conta disso. E as mulheres negras, elas devem se sentir representadas nesse dia. Assim como a dona Alessandra me fez eu também me sentir representada e honrada. Que bom, Rafaela. Que bom que você teve essa visão. Porque quantas outras, né, que poderiam estar aqui, ocupando até mais cadeiras, até mais lugares, mas que preferiram, às vezes, né, dizer não, às vezes até pela vergonha, né, mesmo às vezes de estar se expondo, pela vergonha, né, de estar aparecendo, pela vergonha às vezes de estar ali, não, né, eu vou falar algo, depois a pessoa vai me criticar, porque a gente se sente inferior em tudo. Né? Então, uma das coisas que eu me lembro, quando eu era estudante, eu sempre sentava na última carteira e sempre evitava me expor. Porque tudo, às vezes eu até sabia uma resposta, mas não falava. Sabia sobre algo, mas preferia ficar calada. Então, a gente tem esse pensamento, né, de não querer se expor. A gente sempre tem a vergonha. O que o outro vai pensar de mim? O que o outro vai falar de mim? Né? Então, muitas outras meninas, né, foram convidadas e também poderiam estar aqui com a gente nesse podcast de hoje. Né, mas por alguma circunstância, né, elas ainda não se sentem preparadas para isso. E cabe a cada uma de nós, né, de vocês que estão aqui hoje, né, encorajá-las, né, de que não é assim. Né, de que o respeito ele começa a partir do momento, né, que eu passo a praticar o respeito. Né, que eu vivencio. Então, como eu vou querer algo que eu
né, não sei ou que eu não pratico. Né? Então, cabe a cada um de nós, né, passar isso à frente e transformar a vida também dessas meninas, assim como vocês estão aqui nesse dia de hoje. Bom, gente, já estamos quase chegando ao finalzinho do nosso podcast. Estamos quase lá. Vitória Rosa. E se você, Vitória Rosa, fosse uma influenciadora? Essa agora eu tenho certeza que vai ter mais respostas por aí. Se você fosse uma influenciadora, qual seria a sua área e o seu conteúdo? Assim, a minha área que eu queria fazer era na área de beleza, porque eu acho muito lindo, eu fico lá assistindo uns vídeos sobre maquiagem, sobre cabelo. Aí, ontem eu estava vendo um vídeo que uma mulher fez umas trancinhas assim no cabelo e deixou, o cabelo era bem alto, né? Aí deixou com um coque pra cima, umas trancinhas assim. Nossa, eu achei muito lindo. Então, eu acho, assim, muito bom. E também sobre maquiagem também. Não para colocar uma máscara cheia de maquiagem para esconder os seus traços, e sim realçar eles. Mostrar a beleza dos seus olhos, de cada detalhe do seu rosto. Então, eu acho muito lindo isso. Quem gostaria de falar? Muito bem colocado, né? E realmente a beleza negra, né? Ela é algo assim surpreendente, né? Se destaca mesmo, né? Muito bem colocado. E como a Vitória falou, né? Tipo, cabelo, porque tem muitas mulheres que não aceitam o seu cabelo. Aí eu faria para dar dicas de como, tipo, fazer um penteado mais fácil. Maquiagem também, porque algumas não se aceitam. Aí ajudaria bastante elas. Mais alguém, meninas? Bom, a pergunta foi, né, se você fosse uma influenciadora. E agora? Aqui, nós já temos alguma influenciadora nesse sentido? Já temos? Então, eu estou começando a ser influenciadora, porque até chegar demora um tempo. Aí eu tenho um perfil de tranças de cabelo para ajudar um pouco. Olha, gente, tá vendo que esse podcast está transformando até, né, descobrindo aí talentos escondidos aí na nossa escola. Que bom. Então, ó, sigam a Thalia lá, hein? Qual é, Thalia? Thalia Braids. Olha, sigam a Thalia lá, tá vendo? Vai ter dicas lá de tranças, maquiagem também? Não, só tranças. Só tranças por enquanto, né? Que bom. Então, muito bom, meninas. Bom, então, para a gente encerrar, né, o nosso podcast de hoje, a nossa última pergunta, já que a Thalia, né, tá falando ali que já é uma influenciadora, qual seria o nome, Thalia, de um perfume ou a marca que fosse inspirada em você? Então, eu pensei em um perfume que seria Essência de Raízes, para demonstrar a força e as batalhas que a gente enfrenta todos os dias, né? Pela desigualdade e as coisas que a gente vive mesmo. Realmente, né? E de onde vem a nossa força, de onde vem a nossa cultura, se não for das nossas raízes, realmente, né, gente? Muito bem, Thalia. Alguém, gente? Alguém aí se inspirou? Ó, a Maria Eduarda. Meu perfume se chamaria Borboletas. Eu gosto muito de borboletas. Borboletas, elas são livres, elas têm um espírito livres. Porém, ela tem aquelas asas coloridas e as borboletas, elas morrem sem ver a beleza que tem as asas delas. Então, trazendo para o tema de consciência negra, muitas mulheres, pessoas não conseguem ver a própria beleza. Muito bem, Maria Eduarda, que bom. Mais alguém, gente? Não? Bom, então, meninas, eu só tenho mesmo assim a agradecer, né, a cada uma de vocês, né, por cada relato, né, por cada história, né, por tudo que foi colocado aqui, né, nessa tarde de hoje, nessa mesa, né, nessa roda de conversa, né, tão agradável, né, tão bom. Assim, a gente nem viu o tempo passar, né, meninas? Foi muito bom. Foi ou não foi, meninas? Foi, né? Bom, então eu quero só deixar aqui, né, o nosso encerramento desse podcast e gostaria de informar,
né, aos alunos da escola Doutora Diron, que aqui na nossa biblioteca, nós colocamos aqui, né, alguns exemplares de livros, né, que temos sobre essa temática que nós falamos hoje, né, aqui no nosso podcast, e que vale muito a pena serem vistos. Ó, vou citar aqui algum para vocês. Quando me descobri negra, Extraordinárias Mulheres que Revolucionaram o Brasil, Pelos Olhos da Minha Mãe, Triste Fim de Policarpo, Quaresma, Ler Imagens, Contar Histórias, Negro Forro, Negro Vigiado, Quarto de Despejo, entre outros. Então, aqui, né, na nossa mesa, nós podemos ver alguns exemplares desses livros, né, que nós temos aqui na nossa biblioteca. Não sei se vocês conheciam, já leram algum, tiveram acesso. Vocês sabiam que tinham esses exemplares de livros aqui na biblioteca? A Maria Eduarda sabia? Quer falar sobre algum, Maria Eduarda? Ou que você já leu, ou que, né, já ouviu falar, as outras meninas. Pode pegar o microfone aí, Maria Eduarda. Fica à vontade. Eu já ouvi falar sobre o livro de Policarpo Quaresma e o Quarto de Despejo. Ótimo. São livros muito bons. Muito bons, né? E eu acredito que aqui despertou a nossa curiosidade, né, pessoal? Porque a gente com tantos exemplares, e se a gente quer fazer a diferença, né? Então, quem sabe, né? Quem sabe não. O melhor é a gente ter mais informações ainda, né? De pessoas que já viveram isso, como nós hoje vivemos e como a gente passa no nosso dia a dia, né? Histórias, relatos, tantas coisas bonitas que se escondem em cada uma dessas páginas, né? Então venham até a biblioteca da nossa escola, né? Se deliciem com esses livros, né? Que eu tenho certeza, né, que vão trazer muitas histórias bonitas para cada um de nós, né? Bom, então esse podcast, ele aconteceu sob a orientação das professoras Alessandra de Castro Galvão, a Maria Lúcia da Silva, e também para as professoras do uso da biblioteca, a Alvina de Souza, a Inedina Guimarães e a Sirlene Garcia. Isso, queremos agradecer, então, a todos os envolvidos, né, nessa história, né, nesse podcast. Foi muito importante, né, foi uma conversa muito gostosa, né, nessa tarde de hoje. E mesmo só agradecer, mais uma vez, meninas, a cada uma de vocês. E parabéns, vocês são fortes, são lindas, são guerreiras. E vamos deixar aqui só uma frase para encerrar o nosso podcast. Uma sociedade justa nasce quando todas as vozes têm o mesmo valor, sem distinção de raças. Boa tarde a todas.